Tenho uma menina de 19 anos. Que eu saí de lá uma outra pessoa, vendo o mundo de uma outra forma. Oi meninas, meu nome é Natália, eu tenho 27 anos. Vim fazer esse vídeo a convite da Laís. Eu fiquei grávida com 18 anos, eu tive meu filho com 19 e fiz o acompanhamento certinho, foi uma gravidez super tranquila, um parto super tranquilo. Ele era uma criança, assim, incrível. Ele não chorava, ele não teve cólica. Assim, os meus vizinhos nem sabiam que ele tinha nascido, porque ele era uma criança muito, muito tranquila. Quando ele fez ali por volta dos 8 meses, ele começou a ter algumas alterações, assim. Ele tinha muita dificuldade de fazer cocô. Ele sentia dores na coluna, a gente via que ele colocava uma mãozinha assim nas costas. Ele não queria ficar sentado no carrinho. Ele não queria sentar na cadeirinha do carro. Ele começou a mudar o comportamento. E a gente percebia que era quando ele estava com vontade de fazer cocô e não conseguia. Só que uma criança de 8, 9 meses está começando a se alimentar, conhecer novos alimentos. Então é muito difícil você falar pro médico que tá acontecendo alguma coisa e que você sabe que não é normal. E ele te falar, imagina, não é nada, né? E, enfim, foram vários episódios, assim, de passar noites em claro, dele chorar muito, dele não ficar na cadeirinha, dele não querer comer por conta do incômodo de sentar. E nisso a gente começou a ir atrás dos médicos. Fui atrás de vários médicos, passava em pronto-socorro, marcava médico, marcava pediatra, fazia isso, fazia aquilo e sempre tratando o intestino. Até que um dia ele fez força e apareceu uma bolinha na coluna dele. Começamos a investigação assim mais profunda. Primeiro o médico falou pra mim assim, imagina, mas você tá ficando louca. É impossível uma criança com alguma coisa no intestino, com dor de barriga, aparecer uma coisa na coluna, uma coisa não tem nada a ver com a outra. E eu falei, mas apareceu, então assim, vamos investigar isso e tudo mais, mas nunca me dava muita bola. Até porque pra eles, assim, eu era uma criança cuidando de outra criança e eu tava sem paciência pro choro do meu filho. Era o que parecia. A gente não desistia nunca, até porque a gente via o sofrimento dele, ele sofria muito com as dores. E a gente sabia que ele era uma criança muito calma, muito tranquila, então aquilo não era normal. Até que a gente chegou num neuro que falou que poderia ser espinha bífida, que ele poderia ter hidrocefalia e uma malformação na coluna chamada espinha bífida, que vocês já devem ter visto em filme e tudo mais, que é quando a pessoa tem um rabinho, né? A coluna se forma de uma maneira errada e forma um rabinho. E assim a gente foi pra outro neuro, né? Porque esse, assim, ele deu a entender que eu pudesse ter batido no meu filho, porque meu filho tinha uma mancha roxa na onde aparecia esse caroço. E fomos pra outro neuro. E aí esse outro neuro falou a mesma coisa que todos falavam. Não imagina, bobeira. Isso aí é manha, nenhuma criança gosta do carrinho da cadeirinha do carro, de sentar no carrinho, nem nada disso. E eu falei, não, mas tem alguma coisa aí. Ele falou, então a gente vai pedir os exames, mas assim, eu acho que não é nada. Eu falei, tá bom, então vamos fazer os exames. Fizemos. Quando a gente fez, eu lembro que tava sentada eu, o pai do meu filho e minha mãe, e o médico olhava o exame, olhava meu filho, olhava o exame, olhava meu filho. E ele perguntou, mãe, quanto tempo seu filho andou? Aí eu falei, com 9 meses. Ele falou, se ele não tivesse andado tão cedo, ele não andaria. Porque ele tinha um tumor que a coluna dele estava envolvendo esse tumor. A coluna meio que se formou em volta desse tumor. Então estava pressionando toda essa região do abdômen dele, porque era enorme. E ele falou assim, eu tenho conhecidos dentro do GRAC, então vou encaminhar vocês pra lá. Precisa ser um médico de minha confiança, porque o caso é muito grave. Então eu vou mandar vocês pra lá. Aí mandou. Chegamos lá, ficamos um dia inteiro esperando pra eles resolverem o que seria feito, e refaz exame e tudo mais. Decidiram que iam internar meu filho e iam operar um quanto antes. E aí ele ficou em jejum, porque ele não podia comer, porque o intestino já estava muito saturado e o exame do reto não passava nenhum dedinho mais, então tinha muita pressa. O estágio era 4 já, estágio final do câncer, então eles tinham muita pressa.
até então a gente não entendia essa parte do câncer, né? E aí quando ele saiu da cirurgia, foram 3 horas e pouco de cirurgia, ele saiu com uma colostomia, né? Que é o intestino pro lado de fora, uma bolsinha. E com uma cicatriz que parecia uma cesárea aqui no abdômen, uma cicatriz enorme nas costas, porque era muito maior do que eles imaginavam. E tava crescendo a todo momento, então aquilo tava enorme dentro dele. E o médico falou que pela experiência dele, aquilo era câncer, sim. A gente desabou, né? Mas assim, até então a gente achava, tá tudo bem, né? Tirou, ele falou que tirou tudo, então tranquilo, era câncer, acabou, já não tem mais nada. Nessa época eu fazia faculdade, né? Então eu ia e voltava pro hospital. E aí eu lembro que nessa semana a gente tava no nosso grupinho, sempre que incluía a Laís. E primeiro, na segunda-feira, saiu a biópsia e realmente era câncer. E na terça-feira saiu o resultado dos exames, né? Porque como era um câncer em estágio 4, poderia ter metástase, qual eu não entendia, eu não sabia nem o que significava isso. E sim, tinham 80 nódulos no pulmão de uma criança de 1 ano e 4 meses. E aí começou a nossa luta. Ele começou a fazer quimioterapia, assim, as quimioterapias, elas têm curta, média e longa, né? A curta dura em torno de 2, 3 horas, a média 4, 5 horas, e a longa normalmente costuma durar 6 horas, né? Durante o dia. E o período máximo é de 3 dias seguidos fazendo a quimioterapia. O meu filho fazia às 7 horas da manhã até às 10 horas da noite, 7 dias da semana. E quando a gente voltou para reavaliar, dos 80 nódulos tinha sobrado 1 e faltava uma sessão de quimioterapia ainda. Então a gente falou, pronto, né? Vencemos. Fizemos a última quimioterapia e quando reavaliamos, esse nódulo tinha tomado força total e estava crescendo, crescendo, crescendo sem parar. Então a médica resolveu mudar o protocolo. Fizemos outro protocolo, de nada adiantou. E assim, é legal falar alguns detalhes, né, que são que a gente sempre comenta aqui, chocaram a gente muito, assim. Existe uma taxa tumoral que é medida, e para um adulto essa taxa tumoral, ela pode chegar até 15 mil, para ser um câncer tratável, digamos. Mais do que isso, normalmente se faz um tratamento paliativo, que é aquele tratamento que é para você não sentir dor, para você conseguir sobreviver, né, tranquilo, aquela fase que você vai conseguir ficar vivo antes que o câncer te mate. 15 mil para um adulto. Meu filho tinha 1 ano e 4 meses e ele tinha 26 mil de taxa tumoral. E a médica acreditou nele e falou, não, a gente vai tratar, né? E aí fizemos essa quimioterapia, aí mudamos de protocolo e nisso a gente foi indo. Quando fizemos o segundo protocolo e de nada adiantou, a médica chegou a dizer pra gente que ela não sabia mais o que fazer. Porque assim, ele já fazia um protocolo que já tinha sido inventado por ela, porque o primeiro protocolo não adiantou. E que eles iam estudar, eles iam ver o que poderia ser feito com meu filho. E a gente foi pra casa e ficou pensando, e agora, né? Será que a gente vai simplesmente esperar? E aí fizemos outro protocolo e a médica falou que a gente faria esse protocolo pra ir pra transplante de medula óssea. Que a gente tinha pavor. A gente ouviu o hospital falando de transplante de medula óssea e a gente tinha pavor nesse transplante. Tanto que quando a médica falou, acho que foi uma das poucas vezes assim que eu achei que eu fosse, sei lá, não fosse aguentar. E foi mais ou menos nessa época do ano, fomos para o transplante, resumindo bem, entre muitos altos e baixos, muitas quimioterapias, muitas cirurgias, porque colocava tocate, colocava catéter, arrumava colostomia, fazia de tudo, né?
muitas internações, porque no primeiro ciclo de quimioterapia dele pegou uma bactéria, ficou mais de 20 dias internado. E aí quando chegamos no transplante, dia 22 de dezembro, e ele fez o transplante e a gente sabia que essa era a fase mais difícil. Depois que transplanta até a medula pegar, é uma fase terrível. Terrível, terrível, terrível. Tanto que a criança fica praticamente em coma. Eu dava banho no meu filho desmaiado, assim, morto, né? O coração batia devagar, a respiração levinha, levinha, e eu tinha que dar banho nele, com ele. E aí no dia 24, de noite, 24 pro dia 25, quando deu meia-noite, a enfermeira entrou, como ela fazia a cada 4 horas, para tirar os sinais vitais, já que ele não acordava, ele não fazia nada. E quando ela tirou os sinais vitais, ele não tinha sinal vital. Ele estava praticamente morto. Tanto que a médica que entrou para ressuscitar ele, ela falou: esperam, a criança está morta, para pedirem ajuda para os médicos da UTI. Os pais sentados numa noite de Natal, ouvindo que seu filho estava morto. Bom, eles conseguiram reanimar ele voltou, e a partir desse dia, graças a Deus, ele só melhorou. Hoje ele tá muito bem. Tem que passar por fono, ele tem uma dificuldade muito grande de fala, que a gente não descobre o que é. Ele tem transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, mas assim, nada se compara a tudo aquilo que a gente passou. Foi bem difícil, foi pauleira, assim. Isso resumindo muito mesmo, né? Porque cada coisa que a gente viu ali, cada lição que a gente aprendeu ali dentro daquele lugar foi... Hoje eu sou outra pessoa. Assim, do que eu entrei lá, uma menina de 19 anos, que eu saí de lá uma outra pessoa, vendo o mundo de uma outra forma. E tendo uma maturidade que talvez nem fosse pra eu ter, né? Se não fosse tudo isso. Mas graças a Deus deu tudo certo. E assim... E hoje ele tá aqui. Oi. Com várias janelinhas. Oi. Falando sem parar. Rindo igual um doido. E pra completar 6 anos de transplante amanhã. Aí é o outro. E com canal no YouTube, por favor. É da aí é a au. É da a e no a au.